Shalom, bom dia. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus, amém? Eu sou o pastor Rogério Adriano, da igreja Nova Chance Church de Palmas, Tocantins, e esse é o nosso maná de hoje. Irmãos, o Senhor hoje nos levou ao livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, que diz: Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, comecemos o nosso maná de hoje com uma autorreflexão. Cada um de nós já vimos as más decisões de alguém ou até mesmo as nossas causarem estragos? Eu sou o primeiro a levantar a mão, irmãos. Irmãos, cada um de nós já conheceu uma dor mortal de cortar o coração? Também sou o primeiro a levantar a mão, irmãos. Irmãos, já paramos para meditarmos o suficiente para percebermos que este mundo é lindo, mas também brutal. Ele é cheio de vida, mas também cheio de perdas. O apóstolo Paulo, irmãos, certa vez ele escreveu uma carta aos cristãos da igreja de Corinto, na Grécia, lembrando eles de que é por causa do pecado que a morte arrebatou o mundo. Mas o apóstolo Paulo não parou na morte e na decadência. Ele também disse, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 57, que em outra tradução bíblica assim está escrito. Citação bíblica. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Fim da citação bíblica. Irmãos, dizer que podemos ter vitória sobre a morte e o pecado, dois de nossos maiores inimigos, isso é uma poderosa declaração. Até parece algo que é bom demais para ser verdade, mas não é. O fundamento do cristianismo não é apenas que Jesus morreu pelos pecados do mundo, mas que ele ressuscitou para o bem do mundo. Quando escolhemos nos rebelarmos contra o nosso Criador, em vez de governarmos com ele como ele pretendia, isso tem efeitos devastadores nas nossas vidas, materiais e espirituais. Por exemplo, separação de Deus, problemas adicionais na terra e perda de vida, tanto física quanto espiritual. Contudo, irmãos, por causa de Jesus, a morte não terá a palavra final. Por causa de Jesus, este não é o fim. Por causa de Jesus, a vitória já foi concedida a quem nele confia. Posso ouvir aí, irmãos? Amém? Um amém, um glória a Deus? Irmãos, as pessoas em Corinto estavam pregando que não havia vida após a morte, nenhuma ressurreição dos mortos. No entanto, Paulo teve a coragem de refutar as mentiras deles com as verdades do Evangelho. Refletindo sobre o maná de hoje, irmãos, neste mesmo capítulo de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, ele apontou que tudo sobre a fé cristã depende da ressurreição de Jesus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé seria inútil e não haveria esperança. Mas porque Jesus havia ressuscitado dos mortos e centenas de pessoas testemunharam seu eu pós-ressurreto, tudo foi e tudo é e tudo será diferente.
As Escrituras nos dizem que Jesus é o primeiro de muitos que serão ressuscitados. Imaginemos por um instante, irmãos, o futuro reencontro com os outros cristãos que já partiram antes de nós e que estão salvos. Nós conseguimos imaginar trocar histórias com Davi, com os apóstolos, com os profetas, irmãos, com os heróis da fé. Será um momento glorioso, maravilhoso. Amado irmão, amada irmã, nesta manhã eu quero trazer essa poderosa mensagem de que Jesus já venceu a morte. E no tempo determinado, a morte morrerá para sempre, e Deus enxugará toda lágrima dos nossos respectivos rostos. Para aqueles, assim como nós, que acreditam em Jesus, há muito mais ainda por vir, além deste mundo material. Este era o maná de hoje para ouvirmos, refletirmos, assimilarmos e praticarmos. Oremos. Paizinho querido, Deus amado Senhor, com genuíno arrependimento, meu Deus, nós entramos na Tua presença, pedindo inicialmente o perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades em nome de Jesus Cristo, te agradecendo, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais uma manhã na qual as Tuas infinitas misericórdias vieram sobre nós, nossas casas e nossas famílias. Pai, hoje nessa manhã eu te peço, Senhor, intercedendo pelos meus amados irmãos e irmãs que estão ouvindo este maná, que o Senhor ajude-os a sempre lembrarem de que eles, assim como todos que creem no Senhor Jesus, podem viver em um lugar de vitória, porque o Senhor nos concedeu esta vitória sobre todas as coisas, através do sacrifício perfeito de Jesus naquela cruz do Calvário. O Senhor deu a vitória sobre os nossos erros passados, sobre os nossos erros presentes e até os futuros, bem como sobre toda luta, dificuldade e deserto, seja passado, presente ou até futuro. O Senhor luta por nós e conosco. Então, Senhor, quando porventura vierem os dias maus, quando porventura vierem as lutas, as dificuldades e os problemas, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor ajude a todos nós a sempre nos lembrarmos, Senhor, que Tu és suficiente para todos nós, que podemos confiar em Ti, sabendo que detens o poder, o controle de toda situação, de todas as coisas que acontecem no universo e inclusive nas nossas respectivas vidas. Que tudo tem um propósito e que o Teu propósito maior é, assim como está escrito em João 3,16, que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas obtivesse a vida eterna. Senhor, é isso que, como filhos e filhas de Deus, nós devemos buscar, a salvação em Cristo Jesus. Como disse Salomão no livro de Eclesiastes, o mais é correr atrás do vento. É como o Senhor Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Glória a Deus pela nossa salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus, tomando posse das bênçãos espirituais e materiais que o Senhor Jesus tem para nós hoje, repreendendo e cancelando todo plano maligno de Satanás, seus demônios e até das pessoas más, em uma só voz, em concordância, ligando no Teu trono, todos nós dizemos amém. Assim seja em nome de Jesus, amém? Se você fez essa oração conjuntamente comigo, coloque aqui embaixo um amém, glória a Deus. Passando aqui para gentilmente te convidar hoje, a partir das 8 horas da noite, presencialmente no nosso templo da Igreja Nova Chance Church, aqui em Palmas, Tocantins, localizado na quadra 307 Norte, Alameda 19, lote 20,
e virtualmente através do nosso canal Nova Chance Church no YouTube, eu estarei trazendo uma palavra de Deus para abençoar você, sua casa e a sua família. Se você puder, esteja conosco presencialmente no templo, se não, igualmente é nosso convidado para estar conosco por meio da igreja virtual no nosso canal no YouTube. Mas não deixe de receber aquilo que Deus tem para você nesta noite. Amém? Que você, sua casa e a sua família tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça de compartilhar essa palavra nas suas redes sociais. Não esqueça também de deixar aquele like bacana. E se você não é inscrito e deseja se inscreve aí. E não esquece de ativar os sininhos das notificações para não deixar de receber nenhum desses manás abençoadores. E vamos todos juntos seguir a Igreja Nova Chance Church nas nossas redes sociais.